Olá galera, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Ricardo que está falando. E hoje a gente vai falar um pouco sobre história, principalmente sobre a economia no segundo reinado, né, de 1840 até 1889. Economia essa que girou em torno de um importantíssimo produto, né, que é o café. Então hoje nossa conversa será sobre esse produto e a importância que esse produto tem, né, para um período, né, importante para caramba para a gente, tudo bem? Então vamos lá. A economia nos primeiros anos do Império, né? A princípio, quando a gente começa a analisar o Império, essa economia não apresentava muitos sinais positivos, né? No caso, apresentava sinais de retração devido à instabilidade política e social do primeiro reinado, né? E do período regencial. As várias revoltas regenciais impossibilitaram, né, o desenvolvimento econômico acontecer, né? O endividamento originado do pagamento de indenização a Portugal, alguns milhões de libras, né, esterlinas, para que Portugal pudesse nos reconhecer como um território independente, isso também atrapalhou o nosso desenvolvimento econômico a partir de então, beleza? Só que a mudança do quadro econômico vai começar a existir a partir de o final do período regencial e o início do período do segundo reinado, como a gente está vendo aqui, né? O Brasil passa a entrar, digamos, é, no mercado de exportação, e exportação esse, principalmente para os mercados europeus, de um produto primário, né? E qual seria esse produto para nós, né? O famoso café, produto que todo brasileiro conhece, né? Que é vendido para o mundo inteiro e o Brasil é um grande exportador desse produto e pelo fato de sermos grandes exportadores hoje e se sermos hoje tem um momento, tem uma história que passa a existir a partir de 1825, digamos assim, tudo bem? O café ele não é originário do território brasileiro, né? Ele foi trazido para cá por portugueses na segunda década do século XVIII, especificamente em 1727, né? Apenas utilizado para a economia de subsistência. E somente no século XIX é que o produto ele vai adquirir um amplo mercado para exportação, porque vai ser produzido em grande quantidade, tudo bem? A partir de 1825, a área plantada ela aumenta, né? Ela alastra-se pela região conhecida como Vale do Paraíba, tanto o Vale do Paraíba paulista como o Vale do Paraíba fluminense, seguindo os padrões da plantation que produzia-se açúcar. O que quer dizer essa plantation, né? Utilizava-se a mão de obra escrava, negra africana, grandes latifúndios, né? A produção era monocultura e a produção era para vender para os mercados exteriores, principalmente europeus. Aqui está um esboço do que é essa economia chamada de economia de plantation, e aqui está mencionando economia açucareira. Quando a gente vai analisar a produção cafeicultora, é só nós tirarmos aqui a açucareira e colocarmos a economia cafeeira, tudo bem? Porque segue os mesmos moldes, os mesmos padrões, grande propriedade, né, monocultura, no caso de cana a gente substitui para o café, mão de obra escrava africana e a produção voltada para o mercado exterior, no caso as exportações, né? Uma informação importante, galera, vamos lá? A região do Vale do Paraíba foi a grande responsável pelo avanço da economia cafeeira até os anos de 1870. A partir de então, o Oeste Paulista, como aqui está mencionando para a gente, consegue ultrapassar a produção do Vale, beleza? Deve-se ressaltar que tanto na produção realizada no Vale do Paraíba quanto na do Oeste Paulista não houve a ruptura brasileira com o modelo tradicional do que a gente chama de DIT, né? A Divisão Internacional do Trabalho, permanecendo a nação brasileira dependente de gêneros primários, ou seja, nós exportávamos grande quantidade desse tipo de produto e importávamos outros produtos porque nós não tínhamos condições de fabricar. E a gente vai ver o porquê nós não tivemos condições de fabricar o nosso próprio produto, os nossos próprios produtos no decorrer desse século XIX. A gente vai ver daqui a pouco, tudo bem? Então vamos lá.
nós tivemos uma rápida queda na produção do Vale do Paraíba, né? E tem condições a gente fazer uma pergunta, o porquê, né, que essa queda vai acontecer. No Vale do Paraíba, nós tivemos o alastramento da produção cafeeira de 1825 até 1870. Por que não, a partir de 1870, o Vale do Paraíba continua, né, a produzir café? Diante de algumas questões. No Vale do Paraíba, nós passamos a ter um solo muito mais desgastado porque não existia, né, uma racionalidade na produção. Por exemplo, jogava-se a mata no chão e produzia café. Não existia minimamente uma rotação de cultura para não desgastar o solo naquele instante, né? A elite era incapaz de empreender a modernização da produção. Utilizava-se o regime do trabalho escravocrata, né, e o não investimento, consequentemente, na mão de obra livre. E aí nós passamos a ter algumas vantagens de se produzir café no oeste paulista, né? Vamos lá, a terra é roxa, é uma terra muito fértil, é um solo de origem magmática, né? Apelidado de terra roxa, é um solo propício ao plantio de café, não só de café, mas é o que se trata para a gente aqui agora. O clima era mais favorável para a produção cafeeira. Nós tínhamos a mão de obra, principalmente mão de obra livre. Não quer dizer que não existia mão de obra escravagista. Existia, mas era principalmente a mão de obra livre e mão de obra essa dos imigrantes, né? Principalmente imigrantes italianos. Esses imigrantes, eles são assim a pedra fundamental no desenvolvimento de São Paulo, principalmente, né? Que lentamente passaria a assumir a hegemonia econômica no território brasileiro a partir dessa nova forma de produzir e de plantar café. Era um café de melhor qualidade, né? E os mercados exteriores eles compravam e olhavam com bons olhos essa forma de produção de café e, consequentemente, do produto já pronto. Tudo bem? A importância do café do ponto de vista econômico, né? Nós temos aqui, estimulou a formação de uma malha ferroviária brasileira, que foi fundamental para o escoamento da produção nos portos, né? A partir do momento que nós temos uma maior quilometragem de malha ferroviária espalhados por algumas áreas do Sudeste, nós tínhamos condição de escoamento da produção existir. O café saía das fazendas e, consequentemente, ia para os portos de uma forma menos complicada. Só para a gente ter ideia, o país apresentou um salto de 14,5 quilômetros de estrada de ferro em meados do século XIX, especificamente no ano de 1854, para 13.980 quilômetros no finalzinho do século XIX, sendo que desses 13.980 quilômetros, né, nós tínhamos 8.713 quilômetros de estradas de ferro apenas na região sudeste, principalmente devido à importância do plantio de café, que na região sudeste se concentrava mais, né? No caso, São Paulo, Rio de Janeiro e, evidentemente, claro, Minas Gerais, né? E o café também tem uma importância social, né? Que a riqueza oriunda do café foi responsável pela projeção, né? Pela ascensão política dos fazendeiros do Sudeste, chamados nesse instante de os barões do café, né? Que foram fundamentais para as mudanças nos rumos políticos quando nós estivermos lá no final do Império e início para a República, né? Porque até a gente comenta da República do Café com Leite, momento esse que vai aproximadamente de 1894 até 1930, que nós teremos a alternância no poder presidencial de oligarquias vinculadas ao plantio do café. Tudo bem? Nós, claro, tínhamos o café como o nosso principal produto de exportação, no entanto, nós tínhamos outros produtos, né, agrícola que foram importantes para o desenvolvimento da nossa economia. Tudo bem? Nós tínhamos o açúcar, nós tínhamos o algodão e nós tínhamos o cacau. Claro, evidentemente que tínhamos outro, né? Mas o café como o top, né? E logo em seguida o açúcar, o algodão e o cacau. Aqui nós temos, né, uma imagem que mostra para gente como o café ele era um produto de grande importância para a nossa economia, né? O açúcar era o segundo. O açúcar ficou sendo o segundo produto de maior exportação durante todo o período do Império, exceto por um momento que é de 1861
até 1865, momento esse em que o algodão superou esse segundo lugar, porque passamos a vender algodão cru, né, a matéria-prima crua, para os Estados Unidos, e eles compravam demais nesse instante, e eles são grandes, né, produtores de algodão. No entanto, esse momento, de 1861 até 65, eles estavam passando pela Guerra de Secessão norte-americana. Né, as colônias do norte, as colônias do centro entraram em conflito com as colônias do sul, que eram as que mais produziam algodão. E o conflito existindo, né, Guerra de Secessão norte-americana, ou Guerra Civil norte-americana, as colônias do sul ficaram impossibilitadas de produzir esse produto, né? O desenvolvimento industrial a partir, né, do lucro proveniente do café. Durante o período imperial, a indústria encontrava alguns obstáculos para promover o seu desenvolvimento, né? Vamos ver alguns. A manutenção da mão de obra escrava impossibilitava o desenvolvimento industrial acontecer. Por quê? Porque restringiu o mercado consumidor. Uma vez que nós temos a maior parte da população de um território sendo escrava, consequentemente ela não tem salário, isso impossibilitava de você criar um mercado consumidor, impossibilitando você desenvolver as manufaturas, né? E os privilégios obtidos pela Inglaterra, porque era muito mais fácil comprarmos produtos que vinham dos ingleses, principalmente de acordos econômicos entre Inglaterra e ainda a colônia, né, lá em 1810 e depois em 1827, a Inglaterra enchia aqui o território brasileiro de produto industrializado, consequentemente esse produto era mais barato e isso impossibilitava o desenvolvimento interno industrial existir, ou seja, quando precisávamos de um produto, comprávamos dos ingleses, né, e isso impossibilitava o desenvolvimento industrial existir no nosso território. No entanto, a partir de 1844, com uma ação, né, uma lei chamada Tarifa Alves Branco, o desenvolvimento industrial no território brasileiro passa a existir. Vamos ver o que foi essa Tarifa Alves Branco, beleza? Criada pelo ministro da Fazenda de então, por isso o nome, né? Tarifa Alves Branco. O ministro da Fazenda nesse instante era o Manuel Alves Branco. Essa tarifa gira em torno da seguinte explicação: ele aumentava as taxas aduaneiras, ou seja, taxa para você entrar e sair de fronteiras para, aqui ó, 30% sobre os produtos importados sem similares no território brasileiro e 60% sobre os produtos com similar. Ou seja, quando a Inglaterra vai vender produto para o Brasil e esse produto inglês, né, entra aqui e tem do mesmo produto sendo fabricado aqui no território brasileiro, ele pagaria 60% a mais de taxas alfandegárias. E se não tivesse, pagaria 30% de taxa alfandegária. Ou seja, você estimula a fabricação do seu produto do ponto de vista interno a partir do momento em que você cobra uma taxa um pouco mais exorbitante do produto gringo, do produto que vai entrar. Então, consequentemente, a gente passa a necessitar do produto e a gente passa a fabricar o nosso próprio produto, né? Tem um outro ponto importante, por sinal, né, que faz o desenvolvimento industrial no território brasileiro existir, a partir do momento em que o desvio do capital antes investido na compra de escravo. Por que esse dado pode ser mencionado aqui agora? A partir de 1850, é proibido o tráfico negreiro no nosso território, comprarmos escravos de fora para esses escravos serem utilizados aqui. Então, consequentemente, plantava-se café, vendia-se o café e havia um lucro muito grande. Parte desse lucro você tirava para comprar escravo. Então, consequentemente, agora não podendo ter mais essa compra de escravo, você continua lucrando com o café, no entanto, você não pode tirar todo esse lucro e investir 100% no café, porque você vai ter um aumento exponencial da produção e você não tem a garantia que vai vender na mesma proporção que está oferecendo. Então, logo, você desviava parte desse dinheiro que era utilizado para comprar escravos e agora você vai fazer o quê? Investir em outras áreas, em outros setores, que, por sinal, aqui de grande importância para a gente, o setor industrial. Tudo bem? Os lucros provenientes do café, aqui ó, parte considerável do que era conseguido com as exportações do café era investido em outros ramos, né, e um destaque muito importante às atividades industriais, né? Aí a gente passa a perceber
como os dois principais produtores de café, né, são os estados de São Paulo e do Rio de Janeiro. Então, os lucros provenientes do café dessas duas áreas ela utilizado para investir em outras áreas que, por exemplo, as atividades industriais. Daí a grande importância econômica que temos hoje, os estados de São Paulo, principalmente, né, o estado do Rio de Janeiro. Só para a gente perceber, né, hoje o estado de São Paulo é o estado é o que lucra mais no território brasileiro, né? O território em que há uma concentração muito grande de empresas sede de transnacionais, de multinacionais, e esse crescimento todo de São Paulo hoje tem um momento histórico, que esse momento é a partir da ascensão na produção e, consequentemente, o lucro com a venda do café. Tudo bem? As iniciativas privadas, particulares, também contribuíram para que a indústria no território brasileiro pudesse se desenvolver, evidentemente, desde lá de trás, né, fim do tráfico negreiro, consequentemente passa a investir em um ramo industrial, consequentemente passa a desviar lucros, né, do café para investir em outros setores e, consequentemente, algumas iniciativas particulares, privadas. De grande importância para a gente é o que esse rapaz aqui, chamado Irineu Evangelista de Souza, que a princípio ele passa a ser chamado de barão e depois ele vai ser alçado, né, a Visconde de Mauá. Esse cara, né, investiu de uma forma muito importante para que a nossa indústria pudesse se desenvolver lá em meados do século XIX. Tudo bem? Aqui está o Barão de Mauá e a gente vai ver algumas iniciativas que ele vai colocar em prática, iniciativas essas, né, que a gente pode nomear como a Era Mauá e alguns investimentos privados que ele colocou em prática para o desenvolvimento acontecer. Aqui, notem, construção de de portos, desculpa aqui, para que o café, né, pudesse ter condições de sair, de ser vendido, e a construção de também estradas de ferro para que o café pudesse, né, ter condições de escoar, beleza? A construção de um estaleiro, a fundação de bancos, implantação da iluminação a gás, a primeira no Brasil, né, no Rio de Janeiro, a criação de uma companhia de bondes e a construção do primeiro cabo telegráfico submarino ligando o Brasil à Europa. Ou seja, a partir do lucro proveniente do café, o Barão de Mauá, depois Visconde de Mauá, ele fez com que esse desenvolvimento começasse a existir. Por mais que fosse um desenvolvimento, né, que inicia-se a partir de uma iniciativa privada, mesmo assim ele contribuiu para que o nosso desenvolvimento industrial pudesse acontecer, né? E aqui, o desenvolvimento da indústria brasileira está diretamente ligado à história do Visconde de Mauá, né? Porém, por falta de incentivo governamental, já que o império estava atrelado aos interesses da elite agrária e com a pressão, né, do capital estrangeiro, principalmente dos ingleses, o Visconde, Barão de Mauá, ele viu seus empreendimentos entrarem em falência porque não havia, né, uma ajuda por parte do capital público, né? Ele começa a entrar em falência em 1878 e ele fale, infelizmente, de acordo com a historiografia. Tudo bem, galera? E por hoje, né, ficamos por aqui. Foi um prazer imenso estar com vocês novamente e sempre. Estudem, né? Não deixem de fazer os exercícios que serão vistos por você na trilha referente a essa aula, tá bom? Você, moço, se alimenta, rapaziada, né? Toma um cafezinho para estudar, para que sua mente possa ficar bacana. Você, moça, também, beleza? Se alimente, cuide-se, tudo bem? Então, foi um prazer imenso de novo estar com vocês, tá? Até mais. Bom dia, boa tarde, boa noite e até. Fui!